fala o seguinte: descobrindo o meu tempo para viver no tempo de Deus. Uma coisa é o meu tempo, o tempo do homem, e outra coisa é o tempo de Deus para a minha vida. Parecem conotações parecidas, mas é muito antagônicas, ou seja, são muito distintas, é muito diferente uma coisa de outra. E para isso eu não quero me deter nos versículos 2 ao versículo 8, que vai falar sobre o curso natural de um ser humano, que é nascer, viver, reproduzir, trabalhar, se abraçar, afastar-se de abraçar e depois morrer. Eu não quero me deter nesse tema. Eu quero focar numa palavra muito específica, que é o significado do termo tempo. O que é tempo? A Bíblia nos diz que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas com um propósito específico debaixo dos céus. Mas o que é tempo? Nós entendemos no dicionário que tempo é a duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente, do passado, presente e futuro. Nós temos a concepção de tempo do que é o passado, do que é o presente e do que será o futuro. E tempo é um período contínuo, é uma fase, é um momento, é uma estação, é uma situação, é uma fase da nossa vida. Isso é o tempo. Porém, nós devemos entender que conforme o tempo da nossa vida, existe um cenário, existe uma apresentação, existe uma paisagem do tempo ao qual estamos vivendo. Um exemplo, hoje nós estamos numa estação, num tempo de inverno. E o tempo que é inverno, ela tem um cenário, os dias são sombrios, são menores, são mais úmidos, e é preciso que nós venhamos nos agasalhar, vestir roupas mais grossas e pesadas, porque o tempo exige isso. Esse é o tempo. Tempo humano. E nós entendemos que o tempo cronológico dos tempos de horas, minutos, ele nunca está parado, está sempre em movimentação, está sempre avante, está sempre progredindo. Logo, nós entendemos que aquilo que foi falado alguns minutos aqui atrás, ele é impossível de voltar novamente, porque já é tempo passado. Isso é o tempo na ótica e na mentalidade humana. Mas nós precisamos entender que também existe um tempo, no tempo coletivo, ou seja, o tempo social da humanidade hoje. Hoje, nosso tempo é um tempo chamado pós-pandêmico, pós-pandemia mundial. Mas também, paralelo a isso, existe um tempo pessoal de cada um de nós. No coletivo, nós estamos vivendo no tempo de inverno, pós-pandêmico, mas no individual, cada um está vivendo o seu momento, o seu tempo. Aqui em nosso meio, podemos dizer que tem pessoas que estão vivendo um tempo de prosperidade, mas existe alguém em nosso meio que está vivendo um tempo de escassez. Podemos dizer que em nosso meio, no coletivo, todos estamos passando o mesmo inverno, o mesmo frio, mas aqui em nosso meio existem pessoas que estão em um tempo de empregado e tempo de desempregado, um tempo de doença e um tempo de enfermidade. Os irmãos estão entendendo? Mas eu quero dizer que Deus consegue distinguir todas essas coisas em nosso meio e consegue agir de maneira individual para cada um de nós, porque Ele é soberano e Senhor do tempo. Porque Ele mesmo determinou todas as coisas debaixo dos céus. Porém, é importante nós entender que Deus, à luz da palavra, Ele não age no tempo do homem, que é o tempo chamado cronos, cronologia, de tempos, minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, estações. Deus tem o próprio tempo e esse tempo se chama Kairos, que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus não existe passado, não existe presente, não existe futuro. É o eterno estado presente. Deus está lá no teu passado, está aqui agora e estará lá no teu futuro. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso é importante que nós hoje venhamos descobrir qual é o meu tempo. O teu tempo hoje. E eu não estou falando de estação
Não estou falando de momento pós-pandêmico, mas você precisa entender qual é o seu momento hoje na sua vida, para que você possa entender qual é o tempo de Deus na tua vida. E são coisas distintas. No tempo do homem, as coisas passam rapidamente, nós devemos estar preparados para agarrar as oportunidades. Mas no tempo de Deus, Deus muda a circunstância, muda o mundo físico e espiritual ao teu favor, para te abençoar quando você está no momento certo do tempo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas agora a questão é como eu consigo conciliar o meu tempo para que eu possa viver o tempo de Deus na minha vida. Logo, o tempo de Deus é um tempo de paz, de alegria, é um tempo de provisão, é um tempo de milagre, é um tempo de reconciliação, é um tempo de resposta, é um tempo de comunhão com Deus, porque Deus age no mundo espiritual. Glória a Deus. Como que a gente consegue isso? Através da palavra de Deus. Aleluia. Através da palavra de Deus. A palavra nos mostra como que nós podemos conseguir desfrutar do melhor do tempo de Deus, do tempo kairos para nossas vidas. E é importante entender que as leis físicas, as leis da natureza estão sujeitas à vontade de Deus, e a vontade de Deus está sujeita ao tempo do homem. E nós, como os filhos de Deus, devemos entender que Deus age em todas as circunstâncias. E nós vemos que Deus tem um tempo determinado para tudo em nossa vida. E nós entendemos que a nossa fase, o nosso tempo do ser humano, ele não é estagnado, ele está sempre em movimentação. Logo, hoje nós estamos na estação de frio. Daqui a poucos dias vai passar esse frio. Nós vamos entrar na estação da primavera, daqui a pouquinho verão, e assim vai no ciclo. Nunca é estagnado. E a vida do crente é a mesma coisa, ela não é uma vida estagnada. É uma vida de progresso, é uma vida de movimentação contínua. E nós precisamos ter uma base bíblica para nós entendermos. Porque Deus é um Deus de ordem, irmãos. Deus não quer que você tenha uma vida de qualquer jeito. Deus tem um projeto específico para ti, um projeto específico para a tua casa, para a tua família. E para isso nós devemos buscar na Bíblia. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 14, 33, que Deus é um Deus de ordem. A nossa vida pode estar passando um momento de muita desordem, que nada está certo, onde a gente começa e não termina, onde a gente não sabe onde começa as coisas, onde acha as coisas, e para que rumo vai tomar. Mas à luz da palavra, nós entendemos que nós vivemos no tempo de Deus. Deus coloca em ordem a nossa vida, coloca em ordem nossas coisas. Amém. Porque Deus é um Deus de ordem. Isso é viver no tempo de Deus. E nós podemos entender, irmãos, que nós muitas das vezes queremos limitar as coisas de Deus conforme a nossa concepção, conforme a mente humana. Mas a Bíblia nos diz em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, da multiforme graça de Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Deus é tão extraordinário, é tão impensável aos olhos dos homens, de uma forma tão magnífica, que Ele tem um projeto sublime, inigualável para cada um de nós, coisa que nós não podemos pensar, Ele tem para cada um de nós. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Parece algo tão difícil, mas não é. Deus, irmãos, não está limitado ao tempo do homem, ao nosso tempo. Ele age de múltiplas formas, incontáveis. Ou seja, você tem a capacidade de entender que nesse exato momento, Deus está agindo no mundo espiritual em favor de cada um de nós daqui de uma maneira diferente. Vocês todos estão no mesmo ambiente, ocupando o mesmo espaço, ouvindo o mesmo som, a mesma música, mas no mundo espiritual. Deus está agindo de uma maneira especial para cada um de vocês, conforme o projeto que Ele tem para cada um de vocês, conforme os desígnios que Ele tem para cada um de vocês, porque Deus já determinou isso no seu tempo espiritual, que se chama tempo kairos, o tempo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nós entendemos que a igreja, como coletivo, ela vive um tempo coletivo e um tempo espiritual ao mesmo tempo.
ou seja, a igreja, como um corpo, ela vive o tempo do homem e o tempo de Deus ao mesmo tempo. Tempo do homem porque nós estamos sujeitos à natureza, às leis físicas. Mas é o tempo de Deus porque a igreja tem um relógio espiritual que só Deus sabe, que haverá um dia que essa igreja será recolhida da face da terra e esse tempo vai se acabar. E esse tempo se chamará arrebatamento. Então nós, como igreja coletiva, vivemos simultaneamente sobre dois tempos, o mundo físico nosso e o mundo espiritual. E o mundo espiritual está nos conduzindo para o arrebatamento, para a eternidade. Aleluia. Era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Com esta palavra. A Bíblia nos dá vários relatos, irmãos, de que Deus tem o controle de todas as coisas e nada foge do controle de Deus. Em todas as áreas. A Bíblia nos fala, eu fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência digando pão. E fases da vida. Deus acompanha todas as fases. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, eu era menino e agia como menino, mas hoje sou adulto, eu tenho que agir como adulto. São fases da vida do ser humano. Mas no mundo espiritual, Deus te acompanha em todos os momentos. E em todos os momentos Ele tem uma estratégia específica para ti, para a tua família, para a tua casa e vai te conduzir para a eternidade mediante a sua obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso também reflete para nós como cristãos, como um corpo, como igreja, falando em ministérios. Tudo é passageiro, irmãos. Até o ministério, até o exercício na casa de Deus. É passageiro. Porque se não fosse assim, Deus não teria dito para Samuel, porque tu ora por Saul, se eu já o rejeitei. Ou seja, o tempo de Saul reinar acabou. Agora é a vez de Davi. Irmãos, nós precisamos entender, como obreiros de Deus, existe o tempo de servir na casa de Deus como ser ativo. E existe o tempo de se retirar. Não quer dizer que vamos perder a comunhão e a salvação, longe disso. Mas nós devemos entender o tempo de Deus para cada um de nós, no momento certo e na hora certa. Aleluia. Oh, glória. Quando a Bíblia nos fala que o sacerdote Eli exercia o ministério, ele e os filhos dele, a Bíblia nos fala que os filhos de Eli exerciam o sacerdócio dentro do tabernáculo e faziam coisas horríveis, até o dia que Deus disse, basta, o tempo de vocês acabou. Eu estou chamando aí um menino chamado Samuel. Houve um tempo em que Saul foi rejeitado por Deus e Deus levantou Davi. E Saul, em vez de entender que o tempo dele acabou, começou a perseguir Davi. Queria matar Davi. O que Davi fez? Ele simplesmente esperou passar o momento. Esperou passar aquele momento de perseguição e esperou em Deus a hora certa. Irmãos, os irmãos que são obreiros e têm chamada, nós devemos entender qual é a chamada que vocês têm, que nós temos o momento certo de trabalhar, o momento certo de agir. E se porventura Deus disser que acabou o nosso tempo, devemos reconhecer que Deus está levantando uma geração nova, levantando outros homens e mulheres e honrar, porque Deus é o dono da obra, Ele é o dono do reino, Ele é o dono da igreja, e todos nós somos passageiros. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia vai nos dizer também que Moisés viveu um tempo dentro dos palácios do Egito, foi para o deserto, mas voltou para buscar o povo. Foram tempos passageiros. Voltou para o deserto com o povo, mas não entrou na terra prometida. O tempo dele acabou, era até ali. Não quer dizer que ele não foi salvo, mas todos nós temos uma função, temos um espaço de tempo, de trabalho, e isso aí pertence a Deus. Nós devemos entender isso. Aí chegou a vez de Josué. A partir dali, Josué seguiu o trabalho. A partir dali, Josué conduziu o povo para a terra prometida. Vamos falar do Novo Testamento? Quando Jesus apareceu no mundo, o irmão leu aqui uma palavra muito propícia de Filipenses, diz que Jesus estava no céu, junto com o Pai, por toda a eternidade passada. Mas houve um tempo determinado por Deus que ele precisava vir à terra. E ele veio e obedeceu. Chegou o tempo de Jesus se
tornar homem, habitar entre nós, sofrer as nossas dores, os nossos pecados, as nossas transgressões, como o Cordeiro de Deus ele sofreu, padeceu a morte de cruz, até dizer que estava consumado. Era o tempo de Jesus aqui na terra. Mas ele morreu, ressuscitou no terceiro dia e chegou o tempo de ele voltar para a eternidade. Só que antes de ele voltar para a eternidade, para a glória junto com o Pai, ele vocacionou as pessoas para fazer a missão da igreja, que é ir pregar o Evangelho para todo mundo. E disse: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E ele está em nosso meio hoje, pelo período de tempo que a igreja está sendo guiada e direcionada pelo Espírito Santo até o dia do arrebatamento. E quando passar esse dia, acabou o tempo da ação sobrenatural da igreja, do Espírito Santo na igreja. Existe um tempo para todas as coisas. Essa palavra parece difícil de entender, mas irmãos, se nós lermos à luz da palavra, nós vamos entender que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da tua vida. Deus tem o controle da tua causa, do teu momento. Esse momento de sofrimento vai passar. Esse momento de escassez vai passar. Esse momento de luta vai passar. Deus tem o controle desse momento na tua vida. Vai passar. A Bíblia vai nos dizer que Jó passou por um período de tempo muito terrível, mas passou. E no final desse tempo, quando ele passou, Deus deu a graça e a provisão sobrenatural, e o tempo de Deus veio sobre Jó, e a multiplicação veio junto. Irmãos, quando nós entendemos o tempo de Deus em nossa vida, a multiplicação vem junto, o milagre vem junto, a resposta vem junto. Esse tempo de escassez que alguém possa estar passando, vai passar, irmão. Se mantenha firme, se mantenha constante, não negue a fé, não negue a palavra, vai passar. E às vezes um momento de dor, de sofrimento, um momento de escassez, é o momento que mais triste nossa vida, porque não dá vontade de cantar, não dá vontade de rir, não dá vontade de viver com as pessoas. A primeira coisa que dá vontade é se isolar, ficar quieto. Mas é nesse momento que Deus te acompanha. É nesta hora que Ele está te acompanhando, te contemplando. É nesta hora. E a Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que o próprio Senhor Jesus disse, olha, em João 15 vai dizer o seguinte: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. E se vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, dareis muitos frutos. Mas se vocês não der fruto, será cortado e lançado fora. A pergunta para mim e para você nessa noite: nós estamos dando frutos? Aleluia. Não tem nada a ver com tempo de fé. Não tem nada a ver com atividades pessoais, não tem nada a ver com talentos individuais, não. Nós temos que saber, nós estamos dando fruto para o reino de Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo se você canta, se você prega, se você ora. O fruto da obra, o fruto que você gera, é aquilo que você faz para demonstrar a glória de Deus lá fora. Aquilo que você faz que gera fruto é para a glória de Deus, é para mostrar para o mundo lá fora que Deus habita em você. Aleluia. Que Jesus está em você e você está em Jesus. Os irmãos estão entendendo? Eu posso dizer para vocês que eu dou fruto, porque eu faço isso, faço assado, faço aquilo outro. Mas quem vai dizer que se dá fruto em mim? Não é a própria palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. E a palavra nos diz que o próprio Senhor disse: não sou eu, Ezequiel, que estou dizendo, não é o pregador, não é o pastor da igreja, não é o líder de departamento. A Bíblia diz que o próprio Senhor diz que aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora.
Irmãos, ainda dá tempo, irmãos, pela misericórdia, a gente vive na dispensação da graça. Ainda dá tempo de a gente voltar a ficar enraizado, enxertado na oliveira que é Jesus e voltarmos a dar frutos para a glória de Deus, irmãos. Fruto para que Jesus seja glorificado. O que é dar fruto? É ser um verdadeiro cristão aqui na terra. É quando alguém precisa de uma palavra, você tem uma palavra de Deus para dar. É quando alguém está murmurando de tudo, você tem uma palavra para dizer que vai dar certo. Deus tem o controle das coisas. Onde todo mundo reclama que não tem mais jeito, você diz: não, o meu Deus pode mudar a história. O meu Deus pode abrir as portas. Isso é dar fruto. Os irmãos estão entendendo? Amém. Para mim finalizar aqui, que hoje a noite está fria, né? Qual é o teu tempo hoje? Qual é o estado da tua vida hoje? No versículo 2 de dia, a gente vai falar que é tempo de plantar, tempo de colher, tempo de adoecer, tempo de curar, tempo de chorar, tempo de rir. Qual é o teu tempo? Eu não preciso que você me diga isso, porque é você e Deus hoje, nesta noite. Aleluia. Qual é o teu tempo? Glória a Deus. Examine-se o homem a si mesmo, diz a palavra. Qual é o teu tempo hoje? Está tudo ok, tudo tranquilo? Ou você precisa tomar uma decisão com Deus hoje? Ou você precisa largar certas coisas que ele não largou? Ou você precisa tomar um compromisso com Deus que ele não fez ainda? Qual é o teu compromisso? Qual é o teu momento que você está vivendo hoje? O teu momento hoje está condizendo com o tempo de Deus na tua vida. Irmãos, eu hoje, eu assumo publicamente que eu preciso viver um tempo novo na minha vida e quero convidar vocês como igreja, como meus irmãos, a viver um tempo novo, o tempo de Deus, o kairos de Deus, onde Deus fala, onde Deus responde, onde Deus multiplica, onde Deus abre porta, onde Deus cura, onde Deus batiza com o Espírito Santo, onde Jesus salva, liberta, onde Jesus ainda faz obras maravilhosas. Isso é o tempo de Deus na vida da igreja. Glórias a Deus. Ficamos de pé, por gentileza.